Vocês estão vendo que assim que terminar a aula eu já tô postando lá, né? No YouTube. Com o nome e a data da turma de vocês. Já aparece automático, né? A senhora já envia, né? Já. Termina a aula, não levanta aqui enquanto eu não envio. Vou fazer essa aulazinha aqui do estômago. Vamos comigo, mas é bem simples, tá? Você dá um assustado, o povo dá um assustado, fala, né? Não é muita coisa. Não, Professora, só um minuto. A sua prova vai até hoje? Não. Não? Porque semana que vem já é provas, né? Não, vocês têm aula dia 6 ainda. As provas começam quinta-feira, João. Tá. Quinta, sexta, aí na outra, quarta. Da senhora, semana que vem é a de imunologia, né? No dia 7, né? Matutino. E a sua prova vai ser presencial ou vai ser por internet? Online. Vai ser online ou presencial? Rafa, dia 7. Oi. Eu vou ter imunologia e ecologia no mesmo dia. Olha só que Jesus amado. Eu posso contar se vai ser presencial ou online? Pode. A prova da professora vai ser presencial. Vamos vê-la na faculdade. Ai, coisa boa, professor. Eu também tô achando excelente. Primeiro que eu vou na faculdade. Então bom, aí. Vai passear um pouquinho, né, Cacau? Segundo, que não tem como neguinho que tá em Nárnia colar. Nem. Ô, Tô zoando, hein? Tá achando bom? Eu tô vendo uns neguinhos em Nárnia, menino. Que nem na aula não tá entrando. Diz que, depois eu assisto. E se te der uma caixa de cachaça? Quero ver. Fazer minhas provas sem assistir a aula, mas tudo bem. Professora, foi dessa turma aqui que me atrapalharam aquele dia na aula de imunologia, sabe? Falando, oi, professora. E eu tive que sair correndo para apresentar trabalho. Eu lembro. Olha só. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, então a aula de hoje vai ser sobre estômago, né? Ainda estamos no metabolismo de proteína. Ok. Agora a gente vai ver a digestão dessa proteína. Lá no lipídio, tinha que agrupar essa galera. Aqui não. Aqui eu acho mais simples. Até por causa de atuação de medicamento. Isso aqui vocês vão acabar memorizando. Porque se você for para uma área que você tem que usar medicamento, você vai ter que saber isso aqui. Até para venda de medicamentos, você vai ter que saber isso aqui. Você fala, não, eu vou formar para ter um comércio, vou ter um pet. Você vai ter que saber isso aqui. É o seguinte. Quando o seu paciente come, a gente... eu quero fazer essa pergunta em todas as turmas, que eu fiz numa turma essa semana e o povo ficou meio, não sei se estava dormindo. Quando o seu paciente come, por que ele está comendo proteína, lipídio e carboidrato? O que nós vamos fazer com essas substâncias? Proteína, lipídio, carboidrato. A gente já viu vitamina. Na aula de lipídio, eu coloquei vitamina. Não era nem para eu explicar aquilo, eu expliquei para vocês entenderem que vitamina também é importante. Vitamina B12 abre o apetite do seu paciente. Por que a gente come o alimento? Por que seu paciente precisa de proteína, lipídio, carboidrato, vitamina, os íons que tem nos alimentos, cálcio, magnésio? Para dar energia. Que mais? Primeira coisa, energia. Entende? Vamos comigo. Vamos pensar num paciente que está em crescimento. Se um paciente que está em crescimento, a célula dele vai entrar em processo de reprodução, de mitose? Ela vai ter célula filha? Vai. Sim. Uhum. Se você vai ter célula filha, você não tem que aumentar de tamanho para dividir?
Tem. Sim, O aumentar de tamanho não requer mais fosfolipídio, proteína? sim. Aham. Entende? Se você é um paciente adulto, existem células que vão continuar em mitose. Elas precisam aumentar, você vai precisar disso aqui. No corpo, gente, o tempo todo, você está sofrendo ataques, o seu paciente o tempo todo está sofrendo ataques. O tempo todo vai ter uma bactéria lá jogando toxina e matando as suas células. Você vai precisar de uma nova. Lá na medula óssea, uma hemácia dura 120 dias. O neutrófilo dura alguns dias, a célula do sistema imune. Então, você precisa o tempo todo renovar algumas células. Para você renovar isso, como é que você vai fazer uma célula nova sem proteína? Não faz, né? Não faz. Como é que você vai fazer uma célula nova? Simplesmente você não vai fazer célula. Sem fosfolipídio. Então, é energia, sim, mas também é para estrutura mesmo, a própria estrutura das células. Que células, prof? Células novas. Às vezes nem é célula nova, às vezes é uma célula que ela não se reproduz. Só que é uma célula que você vai precisar trocar uma proteína da membrana. Pode ser que aquela proteína ficou velha. Isso tem uma troca. É igual a célula da nossa pele. Isso aqui que a gente está vendo, quando a gente toma banho, que a gente está tirando é célula velha. Entende? As células envelhecem e eu preciso repor material nelas também. Então, não é só energia, é para formar, continuar mantendo o corpo do seu paciente como estrutura mesmo. Daí, quando o seu paciente vai comer. Peraí, eu abri o slide errado. Aqui. Eu já abri o de organela. Quando seu paciente vai comer, vocês vão encontrar no alimento aminoácido e proteína. Vocês vão encontrar e peptídeo, né? Vamos lá. Como é que a gente vai encontrar isso no alimento? Pensando em proteína. Você vai encontrar no alimento, você vai encontrar o aminoácido sozinho. Você vai encontrar ele no formato de proteína. Proteína, tanto grande quanto proteína pequena. Porque, lógico, eles deram um jeito de pôr o nome em proteína pequena, que é peptídeo. Vocês vão encontrar no alimento desse jeito. Desse jeitinho aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Vocês entendem quando eu falo o que é uma enzima? Vocês entendem? Tem alguém que não entende? Eu entendo. Tem alguém que não? Mais ou Professora, menos. se a senhora puder repetir sobre a enzima? É só para dar uma. Só dar uma afinada. Beleza. O que é enzima, Morgana? Repetir, falar o que é, Morgana? Vou falar para vocês. É o seguinte. Algumas proteínas, elas vão ser para estrutura. Vamos pegar aqui proteína lá do retículo endoplasmático. Algumas proteínas, elas vão ficar aqui, como por exemplo, canal de proteína. O canal de proteína, ele não trabalha. Ele é uma porta. Alguém vem aqui e abre ele. Ele não trabalha. Serve como estrutura. Só que as organelas, elas vão ter, a própria membrana, vão ter enzimas. O que são as enzimas? São as proteínas que trabalham. Então, enzima é uma proteína. Enzimas são proteínas que trabalham.
Prof, pode ser uma proteína grande? Pode. Pode ser um peptídeo? Pode. Não tem problema se ela é pequena. Mas são as que realmente trabalham. E o que é esse trabalho delas? Juntar substâncias ou quebrar substâncias. Por isso que o pessoal chama de catabolismo e anabolismo. Então, vamos lá. Catabolismo é quando eu quebro, quando a minha enzima ela quebra substâncias. Anabolismo é quando ela junta substâncias. E vai funcionar assim, ó. Por exemplo, vamos no exemplo prático e as bolinhas. Vamos no exemplo prático que vocês já viram. Lá no retículo endoplasmático liso, a gente vai ter o citocromo P450, que é uma enzima. É uma enzima que tem lá no retículo endoplasmático liso e ela é responsável por isso, quebrar e às vezes juntar substâncias. Quando entra medicamento, não são todos, tá? Quando entram alguns medicamentos no corpo do seu paciente, essa enzima tem que quebrar esse medicamento. Quebrar. Dividir ele em dois. Quebra o quê, prof? Ligação química entre eles. E isso separa. O retículo endoplasmático liso libera esses dois pedacinhos. Pode acontecer do citocromo P450, ao invés de quebrar, entrar um medicamento e ele, ao invés de quebrar, ele juntar com alguma molécula. Sei lá, amina. Ele pegar uma molécula de amina e colocar aqui, ó. Pronto, juntou. Aí o que vai sair? Uma molécula nova. Raciocina comigo, vem comigo. Para que essas enzimas vão fazer isso? Gente, cada enzima, ela vai juntar e quebrar por um motivo. Cada uma vai juntar e quebrar por um motivo. Primeiro, elas são as substâncias que realmente trabalham no seu corpo. Elas modificam outras moléculas. Para quê? Então, depende. Por exemplo, no próprio... Vocês vão ver dentro da célula que a gente come açúcar, a gente come carboidrato, e para eu guardar açúcar, carboidrato, ao invés de eu guardar dentro da célula a glicose assim, ó, solta, o que eu faço? Eu junto ela. Aí ela fica um amontoadozinho assim, ó. Ela fica amontoada. O que é mais fácil eu guardar? Quando tá todo mundo junto ou quando tá todo mundo separado, bagunçado, solto na célula? Não é melhor eu guardar todo mundo juntinho, num cantinho, bem organizadinho? A gente faz isso com açúcar. A gente guarda a glicose na forma de glicogênio. Quem está fazendo bioquímica agora está vendo isso. A gente guarda o açúcar na forma de glicogênio. O que é glicogênio, prof? Juntar a glicose. Eu só juntei elas e guardei lá no cantinho. Alguém tem que juntar isso. Quem junta? Enzima. Alguém tem que quebrar isso. Quem quebra? Enzima. Porque na hora que eu for usar, eu não vou usar o glicogênio. Eu preciso separar isso aqui. Eu preciso separar. No caso do citocromo P450, com o medicamento, para que nós vamos fazer isso aqui, prof? Para que eu vou ter essas enzimas? Quebrando ou juntando. Aqui o objetivo de modificar essas moléculas é tornar essas moléculas o mais solúvel em água possível. É tornar essa molécula mais solúvel em água. Por quê? Para eu mandar embora pelo xixi. O objetivo do citocromo P450
com medicamento é esse, mais nada. Transformar essas moléculas em mais solúvel possível para ir embora no xixi. Prof, existem medicamentos bem solúveis em água? Sim. Citocromo P450 quebra? Faz nada. Já é solúvel em água. Entende? O que sua célula quer, quando ela vê aquela substância, ela fala, opa, peraí, como é que eu vou mandar isso aqui embora? Não é meu, essa molécula não é minha, é diferente, eu preciso mandar ela embora. Entende? Então é para isso que a gente tem enzima. E a enzima é isso, é quebrar e juntar a substância, por meio de reação química. Qual a reação, prof? Oxidação, redução, ligação peptídica, as reações químicas que a gente conhece. Mas antes dela sair, ela já fez a ação dentro do metabolismo, no caso, que seria um antibiótico, um anti-inflamatório, ela já fez essa ação. Boa. Alguns não. Ação direta. Não, é assim, ó. Alguns vão ser metabolizados antes de atuar. Só que a indústria farmacêutica sabe disso. Daí, ela pode, por exemplo, fazer uma molécula bem grande. Ela pode fazer assim, ó. Essa aqui é realmente... Essa aqui é a molécula que realmente que eu produzi. A que eu quero. A que vai atuar. Aí, o que eu faço? Aí, começo a fazer os testes. Aí, eu dou para o meu paciente, ela desse jeito, o fígado vai lá e quebra ela. Aí, ela não atua. Eu dou de novo, o fígado vai lá e quebra ela, ela não atua. Aí, a indústria farmacêutica vem e faz isso aqui, ó. Coloca outra coisa junto com ela. Quando ela chega no fígado, aí o fígado preocupa com isso aqui, ó. Separar essas duas. Essa vai atuar e essa aqui vai embora na urina. Entende? E acontece também de ter substância que não é processada. Tem substância que é processada 2 vezes. Depende muito do medicamento. Por isso que a indústria farmacêutica, a gente, é muito massa, assim. Tem que ter muito conhecimento em biologia molecular e testar bastante o medicamento. Maurício, tem um esquema para emagrecer que a galera mete enzima para dentro. Qual é a enzima, Maurício? Essa eu não sabia, não. Entendeu? Quem tinha perguntado? Foi eu, professor, perguntei. Entendeu? Mas... Da questão, entendi. Aí, então, professor, eu acho que eles usam a enzima digestiva. Também acontece também de alguns medicamentos, igual a senhora falou, igual separou, mas vamos supor que passa direto. Por exemplo, de alguns antibióticos, ou até mesmo anti-inflamatório, que depois você nota na urina do animal que ela foi repelida assim, com um mau cheiro, as cores também mudam, em vez de ser amarela, que igual o povo, todo mundo acha, é amarelo. Não, tem algumas que chegam até a ser esverdeada. Por quê? Porque o medicamento passou, passa direto. Isso. Mas ali, Moisés, ele já atuou. Ele já atuou e aí depois o fígado manda embora. Ou então isso aí. A indústria farmacêutica mandou 2 substâncias juntas. Uma, aí ele quebra. O fígado quebra. Uma vai atuar enquanto a outra tá indo embora na urina. Enquanto você tá mandando isso embora, a outra parte tá atuando. Entende? É muito massa, muito massa. Sim. Aí depende de cada medicamento. Aí não é classe também. É assim, professora, o AINE é assim? Não. Às vezes, dentro de uma classe de medicamento, um é metabolizado, outro não. Entende? Mas é bem massa essa parte farmacocinética. E é justamente essa parte farmacocinética que é o organismo metabolizando o medicamento, que algumas espécies não podem tomar determinados medicamentos. Por exemplo, o cão e gato não pode tomar diclofenac, que vocês vão ver aqui hoje. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre AINE. É o caso clínico. É a utilização de omeprazol, ranitidina e AINE. Vamos lá. Cacau. Eu. Vai fugir um pouquinho do seu tema, mas eu tinha mandado uma pergunta para você lá no Instagram, e aí você falou... De ontem? É sobre...
Isso. Nossa, ontem eu comecei a dar aula, teve o curso, eu vou terminar de responder hoje. Pode Aí, falar. aí deixa eu só te perguntar. Lá na roça, os bezerros comeu a pena e o rabo do meu cavalo, quase todos. Ah, foi você? Foi. E aí, pode ser verme, né? Pode, mas é por isso que eu tava perguntando. Você chegou a ver a postagem anterior? Não, vi. Lá ele só tava lambendo. Lá não. Lá o Um bezerro põe limpando a o crina, outro. tudo, o rabo todinho dentro da boca, mastiga, até arrancar o pedaço e engole. Ave Maria, falta de nutriente. Não tá Então tem que pôr suplementando. sal também, né? Tem. Suplementação e tal. Você usa o creeping? Não. Não. Lá é só o proteinado mesmo que eles comem o mês das vacas. Aqui, ó. O mês das vacas, o coxo não tem Proteinado tá diferença, fraco. não? O... Eles comem ração de bezerro, né? E tem o sal lá pra eles, o proteinado no coxo também pra eles lamber. Não, mas é por causa disso aqui, ó. Não. Ué. Escrevi errado? Ai. Não é crepe, gente, crepe. Uai, esqueci o nome na palavra em inglês. Professora, aí nesse caso Crepe, ué. vamos usar o proteinado, né? Proteinado ajuda a evitar isso? Não, peraí. É o... Às vezes é o manejo. Vou te mostrar aqui. E aí eu tive que até separar o cavalo. Meu cavalo ficou com o rabo curtinho. Tadinho, mas tem mesmo. Isso aqui é o crepe, ó. Você tem um coxo normal para vaca, normal. E tem um coxo para bezerro, é o creeping. Ele fica fechado para a vaca não entrar. É só o bezerro que tem acesso. Não, eu sei. Isso aí eu sei o que é. Mas eu falo assim, lá os bezerros não é de corte, é de vaca leiteira. Então ele já fica separado das vacas. Entendeu? Ah, é leite, já passa o dia. Mas eles estão comendo proteinado? Sim, tem lá a ração deles. É que, tipo assim, depois que aparta, eu aparto eles mais ou menos 1 hora da tarde. Aí eu fecho eles. E aí, um dia eu pus meu cavalo lá dentro também para comer o silo junto com eles. E aí, quando eu voltei de tarde para pegar meu cavalo, ele já tava com o rabo praticamente tudo comido. Que coisa, gente. Não, mas se segue alguém te orienta na quantidade? Não, tem um veterinário lá da roça, ele direto ele dá as dicas lá para nós. Tá, eu vou te passar umas coisinhas. Seria bom você fazer uma ivermectina neles também. Pra cuidar, porque pode ser verminose também. Em bezerro, mas é o que mais tem. Você faz ivermectina em todos eles para ver se diminui, porque se pode ser verminose. Às vezes está suplementando, mas tem verme demais. Entende? Ivermectina é aquela que cura Covid, professor? Na verdade, acabou que não ficou comprovado. Eu não sei não, meu pai fala que cura. Assim, pelos estudos na célula, ela impedia mesmo. Mas não... Negócio sabe? Não tem nada comprovando, né? Tem na célula. Na célula é? tem. Ela impedia o vírus de entrar. Na célula tem comprovação. Mas dá uma reação doida demais. Ô, professora. Eu enviei lá os negócios no grupo, só que eu enviei de imunologia e biologia celular junto, porque não tem como separar aqui no meu celular. Não tem problema não. Tá. Eu vou te passar direitinho o que você pode fazer para tentar, para ver o que pode ser primeiro. Mas eu desconfio de verme também, não é só alimentação não. Olha só. As células do estômago,
Eu deixei aqui para vocês, a gente vai ver a absorção de proteína agora. Eu deixei aqui para vocês uns esqueminhas. Cadê minha célula? Aqui, ó. Uns resuminhos de o que cada célula do estômago faz. Porque, gente, são várias células e cada uma vai ter uma função, tá? Cada uma vai ter uma função. E elas funcionam. Meu pai amado. Desculpa, professora, você parou a aula para ver mensagem? Parei. Volto presencial sexta-feira. Agora vocês entenderam porque que eu parei pela mensagem, né? Então, semana que vem, a gente vai ter aula presencial para você, professora? Graças a Deus. Que coisa boa! Sexta. Hoje é que dia? Quarta? Hoje é quarta, é dia 30. Ixi, vou ter que cancelar minhas lives. Volta só na segunda. Minha filha, você já ouviu falar no manda quem pode, obedece quem tem juízo? Vou ter que cancelar as lives. Nada que essa barriga não possa contrair um pouco mais. Não, eu vou cancelar as lives tudinho. Eu ia fazer uma maratona de revisão aos sábados de manhã. Vou cancelar. O meu travou. O que tá acontecendo? Vai voltar presencial sexta-feira, Maria. Ah, tá. Cancelar tudo. O bom de ficar em casa era isso, né? Que eu podia fazer. Agora não vai ter jeito, não. Mas, professora, você vai dar a Pois revisão é, da vai fazer prova, igual falta. você falou Não, anteriormente? Morgana, não vai ter jeito mais, não. Eu tinha encaixado ela já. Não dá. Não vai dar a nossa revisão da prova? Nem no domingo? Não. Ah, Porque aí eu fico em trânsito, né? A senhora não quer dar pelo menos umas dicas quarta-feira que vem, sabe? Umas pistas, sabe? Não, vamos. Mas quarta-feira que vem é mandar umas prova. listinhas de revisão. Vamos na aula, eu vou pensar em alguma coisa, porque tudo que eu tinha programado agora eu vou ter que mudar. Sei lá, Vou pensar em professora. alguma coisa. Olha só, a célula G vai produzir um negocinho chamado gastrina. A célula G produz gastrina. As moléculas sinais eu vou deixar em caixa alta. O que acontece? A gastrina é uma molécula sinal que a célula G produz. A gastrina vem aqui, ó, nas células enterocromafins. Vem aqui nas células enterocromafins e manda a célula enterocromafim produzir histamina. Manda a célula enterocromafim produzir histamina. O que a histamina faz? A histamina sai da célula enterocromafim e vem aqui na célula parietal. E fica aqui, ó, do lado de fora. Mas do lado de fora, a gente já viu isso. Ela consegue ativar uma cascata, que é uma enzima ativando a outra, para fazer o quê, prof? Para abrir uma portinha. Uma portinha chamada canal de prótons. Não preocupa com isso. Canal de prótons, porque o pessoal chama ele, acaba colocando esse nome. É um canal de quê, prof? É um canal do H+. Que H+? Aqui é o canal do H+. Do outro lado da célula tem um canal de cloreto. A gente tem os dois juntos formando o ácido clorídrico. Então, vamos lá. Na célula parietal, tem uma porta para o H+, e uma porta para o ácido pro cloreto. A porta do H+, quem abre é a histamina. A do cloreto, ela abre sozinha. Ele não precisa de ajuda. Só que eu tenho um detalhe. Ó, quem foi que mandou isso tudo acontecer? A célula G liberou gastrina, foi lá na célula enterocromafim, mandou a célula liberar histamina. A histamina é liberada, vai lá na célula parietal.
A histamina, o objetivo dela é chegar na célula parietal e abrir a porta de H+. Só que tem um detalhe, a gastrina é aquele chefe que manda você fazer uma coisa, mas ele também vai lá e faz. A gastrina tem um receptor próprio, e ela também ativa uma transdução de sinal para abrir isso aqui. Ela pensa assim, vai que eu mandei a enterocromafim produzir histamina e não tem histidina, lembra? A gente quebra histidina para produzir histamina. E não tem esse aminoácido, essa histamina não foi produzida. Eu vou lá abrir também. Então, independente se ela mandou ou não produzir histamina, ela também está abrindo essa portinha. E o que essa galera faz? O H+ e o cloreto? O H+ e o cloreto, eles chegam sozinhos na festa. Menino, mas eles não podem encontrar na festa, não. Eles encontram na festa e já casam. E aí, aqui dentro do estômago, os dois casam. O que é isso, prof? Ácido clorídrico. É o ácido do estômago. Bacana. Para que eu produzo o ácido clorídrico? No estômago, não é que eu não tenho absorção no estômago. A gente tem absorção no estômago, mas ela é menor. A maior absorção que a gente tem é no intestino delgado. Para que eu produzo ácido clorídrico, prof? Para 2 motivos. Primeiro, quando você come, se você pegar aqui, ó, um pedaço de carne. Carne é célula. Você está comendo célula da musculatura, você está comendo célula muscular. Você come um fígado acebolado, você está comendo hepatócito. Entende? Você come um rim de um porco, você está comendo célula do rim. Se você come uma alface, você está comendo célula vegetal. Entende? É célula. O que eu preciso? Eu preciso separar o que está aqui dentro. Aqui dentro eu tenho proteína, tenho aminoácido, tenho peptídeos, tem carboidrato e lipídio também, né? Mas a gente está falando de metabolismo de proteína. Eu vou encontrar esse material desse jeito aqui, ó. Proteína, aminoácido e peptídeo. Tudo junto aqui. Eu preciso separar essa galera. Tá, vamos. Tem que mais, prof? Eu tenho lipídio. Eu tenho carboidrato. Eu preciso separar essa galera para poder absorver, porque eu não consigo absorver uma célula inteira. Uma célula inteira não vai passar aqui, ó. Uma célula inteira não vai passar aqui, não tem como. Eu preciso desmontar isso, um Lego. O ácido clorídrico, ele vai servir para isso, para desmontar essa galera. Desmontar essa galerinha aqui. Bacana. Produzir o ácido clorídrico. Prof, só para isso? Não. Só para isso, não. Eu mostrei para vocês que lá no intestino delgado, na hora que eu mando gordura para lá, na hora que eu mando lipídio para lá, peraí. Na hora que eu mando lipídio lá para o intestino delgado, eu tenho a lipase, que é uma enzima para quebrar lipídio. Vocês vão ver em bioquímica que se eu mando carboidrato, eu tenho a amilase para quebrar isso. E a gente vê isso no ensino médio, que se eu tenho proteína, eu mando proteína lá para o intestino delgado, eu tenho a pepsina. Mas não é só a pepsina. Não é só a pepsina que vai fazer essas coisas, que vai quebrar. O que é isso, prof? São enzimas, porque aqui, ó, vem comigo. No estômago, eu tenho ácido clorídrico para separar essa galera. E eu mando essa galera para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, eu vou ter uma enzima para cada tipo de substância. Substância para terminar de quebrar. Porque, ó, vem comigo. Cacau.
Só um minutinho. Na carne. Falta 6 minutos para essa aula acabar. Tá, obrigada. 6, tá. Obrigadão. Na carne, quando eu separar, ó, eu vou conseguir separar aminoácido, prof? Vou. Eu vou separar isso em aminoácido. Beleza. Em aminoácido, tá tranquilo, porque o aminoácido é pequeno. Quando esse aminoácido chegar no intestino delgado, ó, fufi, ele passa. O aminoácido é pequeno. Só que eu vou ingerir isso em formato de proteína também. Olha o tamanho da bicha. Então, eu ainda vou precisar. Eu tenho ácido clorídrico separando a galera. E eu vou precisar de uma enzima para quebrar essa proteína. Para quebrar ela em quê, prof? Aminoácido. Para ele conseguir passar. Porque eu como aminoácido separado, mas eu como proteína grande também. Entende? E não é só a pepsina. Vocês vão ver que tem outras enzimas que vão atuar também. Ok? Então, Prof, tem como você repassar esse pedacinho aí? Que o ácido clorídrico, ele desmonta a célula para mandar para o intestino. A enzima vem junto com a proteína para poder formar o... As enzimas vêm para terminar de quebrar. A lipase termina de quebrar a gordura, a amilase termina de quebrar o carboidrato e a pepsina termina de quebrar a proteína. No caso da proteína, a pepsina vai terminar de quebrar a proteína em aminoácido. Fechou? Fechou. Fechou? Obrigada. Vamos para o intervalinho, comer um pouquinho? Professora, só uma pergunta. Pode falar. A sua prova vai até a aula passada? Não. Vai essa aula e a aula de organela ainda. Ah, tá. É só olhar lá no cronograma. Lá no cronograma tem todas as... O que vai cair na avaliação de N1. Ok, muito obrigada. Beleza? Ok, professor. Então, vamos para a próxima aula. Aí, vamos fazer já o intervalo.